Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu recebo aqui o professor Ives Urquiza, a quem eu agradeço bastante ter aceitado o nosso convite. O professor Ives, que vai ser agraciado no dia 28 na Câmara, com a comenda, né, Jared Viana, na Câmara Municipal de Maceió. E tem um trabalho reconhecido não só em Maceió, como em todo o Brasil, na plataforma, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Como tem sido ver esse reconhecimento, principalmente dentro da cidade que você atua? Em primeiro lugar, muito grato pelo convite, muito grato pelo espaço para discutir sobre educação com a sua audiência. O projeto tem 5 anos. Quando ele começou, eu estava em sala de aula ainda, atuando com 64 aulas semanais, como é mais ou menos a rotina dos professores que querem alguma dignidade, né? Precisa trabalhar demais, manhã, tarde e noite, que é uma realidade que não precisa ser discutida nesse momento, que já é bastante conhecida. Ao longo desses 5 anos, eu preparei uma transição e hoje eu estou integralmente dedicado ao projeto digital. E graças a isso, eu tenho podido andar por todo o país, dividindo minha experiência e conhecido muitas pessoas com projetos muito bacanas. E é fácil de ver que tem muita gente dedicada à educação, muita gente com boas ideias, muita gente querendo fazer acontecer, mas que por muitas vezes a conjuntura, falta de tempo, de estrutura, as coisas todas que a gente já conhece voltadas para a educação atrapalham o projeto. Eu fico muito grato, porque Alagoas é uma cidade que eu escolhi, Maceió é uma cidade que eu escolhi, Alagoas é o estado que eu escolhi. Eu sou pernambucano, mas hoje já me digo alabucano, né, como carinhosamente vocês nos recebem muito bem aqui. E, repito, fico muito feliz que uma ideia que brotou numa sala de pouco mais de 9 metros quadrados hoje consiga atingir milhões de estudantes no Brasil todo, fazendo a diferença na formação deles. Quando a gente pensa o tipo de educação, antes de tudo, há uma ruptura de um modelo mais tradicional, que alguns chamam de sólido, de um modelo mais sólido, para um tipo de modelo de educação mais conectado, mais dinâmico. É um modelo sem volta, esse tipo de discurso, de aprendizado, de didática, de retórica, de forma de passar um conteúdo? A impressão que eu tenho é que ao longo da história, se a gente observar os avanços tecnológicos em quaisquer áreas, o processo é mais ou menos o seguinte: o processo começa e na instalação provoca receio, medo, tanto dos personagens que atuam diretamente, no caso da educação, professores, gestores, empresários da educação, como também aqueles que usufruem, como os estudantes que talvez se vejam meio que perdidos com as possibilidades. Eu acredito que o próximo estágio de toda a implementação tecnológica é o blend, é a mistura. Então eu acredito que a gente está migrando para esse processo onde hoje as escolas, os professores e os próprios estudantes já enxergam a educação digital como parte do processo. Então é muito comum que alunos usem o apoio dos meios digitais para complementos. E o próximo passo pode ser talvez daqui a poucos anos, daqui a algumas décadas, a inversão. O digital deixa de ser o complemento e passa a ser o principal formador. Até porque é mais ou menos um consenso de que não se pode mais parar de aprender coisas. Em qualquer profissão, em qualquer carreira, você vai estar tendo sempre que se acostumar ao novo, aprender novas habilidades, desenvolver a proficiência. Então, os meios digitais possibilitam isso de uma forma que permite escala e custo muito barato. O custo de um estudante físico, como a gente chama, né, que você falou tradicional, duro, é pelo menos 20 a 30 vezes maior do que um estudante com recursos digitais. Agora, temos várias outras questões além só do preparo. E talvez a principal a se pensar seja a questão da socialização do estudante entre seus pares e também com outras pessoas, porque ir à escola não é só buscar conhecimento, né? Você vai conhecer, mas você também vai interagir, você também vai amadurecer a sua parte social, emocional, e isso os meios digitais têm como um grande desafio. Como ter cada vez mais inseridos os estudantes no meio digital e ainda assim possibilitar esse desenvolvimento socioemocional do estudante. A gente tem, de uma certa maneira, analisado que, assim, alguns números revelam,
exagerando um pouquinho, né, puxando um pouquinho mais esse fio, que a educação 100% online não tem, como se esperava, se traduzido em um aprendizado menor, pelo menos em resultados de prova. Certo. O MEC, anos atrás, chegou a apresentar resultados do ENAD, em que os alunos do ensino à distância tinham resultados muito semelhantes aos do ensino presencial. Só que exige algo, que é a questão da disciplina e a questão do compromisso, antes de tudo. Compromisso e, por consequência, uma necessidade de uma disciplina. Ao se passar esse conhecimento, ao se mudar a escola para esse processo, mesmo que não seja num sistema completamente online, mas um blending, numa mistura, o que é que se busca nesse aprendizado e que, tipo, como um professor, você é um professor de física, como um professor pode não se atualizar, porque às vezes se atualizar é uma questão, você tem muito professor numa educação tradicional, de professores atualizados, mas como captar a linguagem. Certo, Com relação à atualização de conteúdo, eu não tenho dúvida que a maior parte dos professores se esforça, se empenha, se dedica para estar sempre atento ao que há de mais moderno referente ao seu conhecimento específico para trabalhar com o estudante. O ponto que você toca é muito importante, a questão do meio, da mensagem, da linguagem. É bastante comum, inclusive, professores de sucesso em sala de aula, ao tentarem se inserir no meio digital, terem sucesso exatamente porque é uma outra linguagem, uma outra forma de abordagem. Eu me lembro, só para me citar como exemplo, porque eu conheço bem minha história, no primeiro momento de gravações eu tinha dificuldade com o espaço, porque eu sou professor de cursinho de sala de aula de 200 alunos, então eu sou o stand-up professor, aquele professor que pá. E na câmera, olhando para ela de frente, eu tinha mais ou menos essa largura dos cotovelos. Sim. E o tempo todo eu ficava saindo. E uma pessoa no time ficava o tempo, corta, saiu. Até que precisaram colocar fitas saindo da câmera para dizer, teu espaço é esse, domine esse espaço. Então, coisas simples como essa, coisas simples como a escolha do áudio, a escolha do enquadramento, tudo para deixar para o estudante um produto final que seja mais engajador. Porque, diferente da escola, o poder na internet está no clique do estudante. Ele abre o vídeo e em poucos segundos ele decide se ele vai te dar a oportunidade ou não de continuar a conversa. Diferente da escola, em que ele lá está, lá ele fica. Então, para o professor conseguir esse ajuste de linguagem, mais do que a parte técnica do conhecimento específico que ele traduz, eles precisam se preocupar em entender um pouco sobre a dinâmica da comunicação utilizando meios digitais. E talvez nesse ponto, muitos professores ainda não tenham se familiarizado. Talvez falta de investimento das estruturas, das escolas, falta de investimento até porque cursos nessa área não são baratos, nem sempre são fáceis de encontrar, embora a própria internet já possibilite isso. E muitas vezes falta até de tempo, porque o professor trabalha muito. Eu tenho uma vantagem porque eu só preciso de 4 horas de sono diário. Então, eu aproveito essas outras 4 horas que a maioria das pessoas dorme para estudar, para aprender coisa nova, para trabalhar mais. Então, eu tive essa vantagem genética. Mas a grande maioria dos professores tem como um grande desafio. E você, colega, você que está me assistindo agora, leve bastante a sério isso. Principalmente se você pensa em construir uma carreira de pelo menos mais 10, 15 anos. O mercado digital ele está cada vez mais presente na sala de aula. E se você não pensar em reinventar o seu papel e ter também presença digital, pode acontecer de você ter dificuldades de posicionamento na carreira. Pense com muita tranquilidade, mas seriamente sobre isso. Quando se pensa nisso, você falou sobre ainda sobre a linguagem. Eu imagino como deve ser difícil, não sei se você concorda comigo, para uma pessoa, e você é uma pessoa que pode testemunhar nesse caso, uma pessoa que está habituada a ter um feedback instantâneo. Ela olha para frente e se a aula dele estiver ruim, ele saberá imediatamente. Isso. No vídeo, não. Isso é um grande desafio. Tanto que se você, por exemplo, me usando de novo, já que eu posso falar com mais propriedade, se você perceber a história dos meus vídeos,
os meus 8 primeiros vídeos, que foram todos gravados de primeira antes de lançar o canal, tem muita diferença dos vídeos seguintes. Porque exatamente eu não tinha a ideia do público que eu ia encontrar na internet, como seria o feedback deles. Como seria, você está na aula falando, olhou para o rosto do estudante, o estudante muda o rosto, você já sabe, opa, bateu na trave e não entrou. Aí muda a estratégia. Lá eu estou olhando para um ponto vermelho e tenho que tentar adivinhar qual dos milhões de possíveis estudantes que estão do outro lado estarão me ouvindo agora. Então eu preciso... Porque você não vê a pessoa abandonando a sala de aula. Pois é, mas o vídeo... Inclusive, isso é uma coisa que me deixa inclusive triste quando eu lembro, o sotaque nordestino era uma barreira para os vídeos. Muitas pessoas, ao abrirem o vídeo e com 15 segundos detectarem um sotaque nordestino, preconceituosamente diziam, esse cara tem nada para me explicar, e pulavam o vídeo. Tanto que, na época do início do canal, eu fiz um trabalho de fonoaudiologia para reduzir um pouco do de Pernambuco, né? Tentar minimizar também expressões locais, tentar falar uma fala mais jornalística e neutra, porque eu sabia que eu seria preterido por conta do sotaque. Hoje não, hoje no meu cenário, um dos meus cenários tem um Stormtrooper cangaceiro, eu posso falar oxente, arriégua, mas a autoridade que o canal desenvolveu permite o cara olhar assim e dizer, caramba, ele fala arriégua, mas tem 1 milhão de pessoas que assistiram a esse vídeo, vou assistir também. Mas essa barreira linguística também é um problema, infelizmente, porque no Sudeste, principalmente, e no Sul, o Nordeste é visto como menor, o que é um grande erro. É moda no Brasil, quer dizer, no mundo hoje, é uma expressão chamada storytelling. Sim. Como contar uma história. Um professor de física precisa contar uma história? Eu acho que qualquer profissional hoje que precisa comunicar algo tem que aprender a contar histórias. O ser humano, ele... Desde sua origem, chegava ao final do dia, acendia uma fogueira, sentava ao redor dela e as pessoas contavam histórias um para o outro. Crianças, assim como os homens primitivos, têm por hábito registrar suas histórias através de rabiscos na parede. Uma coisa que é interessante é que as crianças sempre fazem isso em pé, assim como os homens da caverna também. Então, é uma necessidade do ser humano de se comunicar e contar histórias. E para reter a atenção, é preciso que essas histórias sejam contadas com técnica. Não só a técnica do conteúdo de física, mas, por exemplo, você criar um arco narrativo em que a cada entrega você faça uma coisa gerar dúvida e uma nova entrega gere uma próxima dúvida para você ir levando a informação e gerando curiosidade, levando a informação, gerando uma curiosidade para que aquele público possa chegar até o final do seu vídeo, o que é também outro grande desafio. Em geral, sempre, ainda hoje. Os vídeos de educação, em geral, têm audiência de menos de 50% do seu tempo de duração. Mas eu acho que não só de educação, eu acho que qualquer vídeo. Tirando o humor que ainda tem uma contagem diferente, se não for uma piada engraçada, mas o humor, principalmente o mais raso, o que precisa de menos interpretação, ele é o humor de maior engajamento. Então, todas as pessoas conseguem entender a piada ou acompanhar a história. Violência também. Hã? Violência e sexo também. Creio que essas duas... É porque sexo em particular na plataforma YouTube não é aceito, né? Então... mas assim, de uma certa maneira, em termos de conteúdo, eu acho que são as 3 coisas mais fáceis de... Não precisa de muito esforço para entender. Sim. Violência não precisa de muito esforço para entender, sexo não precisa de muito esforço para entender. E humor baixo, que geralmente flerta com os dois. Muitas vezes, exatamente. Sexo e violência. Isso, é verdade. De uma certa maneira. Mas quando se conta isso, outra dúvida que eu tenho para quem produz conteúdo para a internet, principalmente na educação, é que eu sou de uma geração em que quase sempre, a cada ano, você encontrava um professor que ele dava vamos dizer, de cada 50 aulas que ele desse no ano, ele te daria pelo menos 10 em seminários. Certo, ele colocava o estudante botava o estudante para fazer. Não é mais possível, obviamente, numa rede social, num exemplo, você não tem seminário para dar, você tem que ter conteúdo. Entendi, certo. Tem que ter conteúdo. Eu não consigo no meu canal trazer o aluno para buscar vídeo. Vou dar uma aula de literatura parnasiana. Se eu sou um professor e brincadeiras à parte, se eu estou de saco cheio, eu digo, pronto, a aula é literatura parnasiana, forma em grupos de 5. E cada um apresenta. E cada um vai apresentar sobre um autor parnasiano e eu vou avaliar.
É muito comum, Sim. né? Isso daí não é possível vídeo. num vídeo. Mas, ao mesmo tempo, exige um tempo maior de preparação de aula Sim. do que uma aula comum. Comentar duas coisas. Sobre a questão do seminário, só para que não tenha apenas uma visão sobre ele. É verdade que alguns colegas professores usam o tempo de seminário como tempo de descanso e transferência de responsabilidade. Ele deixa de dar a aula para que outros deem aula. Essa é uma das possibilidades. Mas uma segunda possibilidade é que o professor tenha dentro das suas estratégias o uso do seminário para desenvolver autorresponsabilidade, desenvolver capacidade de comunicação, capacidade de liderança em grupo, capacidade de trabalho em equipe, que são habilidades que, em qualquer profissão que a pessoa vá ter, vão ser úteis. Por exemplo, muito do que eu tenho de técnica de sala de aula, eu aprendi numa aula que eu odiava na escola, teatro. Eu fui para a aula de teatro porque na escola, a educação artística no 9º ano, na verdade na época 8ª série, era dividida em música e teatro, você tinha que fazer uma das duas. Só que para fazer música você tinha que passar por um teste de aptidão inicialmente. E eu fui reprovado em ritmo, canto e música. Não tinha talento algum musical. Aí eu fui obrigado a fazer teatro e detestava. Mas muito da desinibição que eu adquiri a partir daí, da habilidade de comunicação, foi fruto de estar fazendo apresentações. Certo. Então, se o professor usa a apresentação... Se você não pratica, você não tem como Isso. fazer legal. Óbvio. Se você coloca o aluno para expor algo porque quer que o aluno desenvolva essas outras habilidades, eu acho que é muito bom o trabalho com seminários. Só seminários talvez não, mas ter também dentro da prática o seminário é positivo. Na internet a gente não consegue fazer isso, mas a gente consegue que o aluno seja proativo de outras maneiras. Por exemplo, não no YouTube, mas na minha plataforma, que é o fisicatotal.com.br, o estudante pode mandar vídeos e esses vídeos podem ser compartilhados com outros estudantes se passarem por um determinado crivo. Então ele manda, digamos que ele quer saber o que é que eu acho, ou minha equipe acha, ele pode mandar. Ele tem uma dúvida, ele pode expressar essa dúvida na forma de vídeo e a gente bate o papo. Não é a mesma coisa, mas é uma forma de tornar o aluno proativo. E sobre proatividade, o ensino digital tem uma grande vantagem. Desculpe. O estudante escolhe quem e escolhe quando. Então, quando um estudante chega no meu vídeo, ele tem o poder de me assistir ou não e me trocar por qualquer um. Quando ele vai à minha busca, é porque ele tem um propósito e ele, de forma ativa, vai em minha busca. Então, esses dois fatores fazem com que eu consiga, em 1 minuto, passar a informação igual a uma sala de aula por cerca de 5. Então, um vídeo de 7 minutos, que muita gente diz, como é que um professor dá uma aula de 7 minutos? Uma aula de 7 minutos, muitas vezes, é mais eficiente do que 30 minutos em sala de aula, porque eu tenho atenção concentrada e objetivo claro. O estudante foi lá para aprender aquilo. Então, a gente tem essa vantagem. Como você colocou no início, o grande desafio é a partir de quando o estudante está verdadeiramente maduro para buscar no meio digital, de forma independente e autorresponsável, o conhecimento. Exige do professor que está trabalhando com plataforma digital que a aula dele seja o suprassumo? Exemplo, o Ives que pesquisa para a aula dele digital, é um Ives que pesquisa mais do que ele pesquisaria para uma sala de aula tradicional? Não, não é. Até os alunos brincavam com isso porque eu chegava na escola antes do horário, tinha que estar lá às 7, chegava às 6h40, sempre muito animado, e o pessoal perguntava por quê? Eu disse, não, porque eu acordo às 10 para as 5, aí faço alongamento, aquecimento vocal, leio e estudo pelo menos por 30 a 40 minutos todo dia antes de vir para aula. Professor, mas você não já sabe o conteúdo? Eu disse, sei, mas eu leio de novo, leio novas fontes, leio novos textos, porque eu quero sempre estar trazendo coisa nova para vocês. Isso não mudou, a rotina de preparação da aula não mudou. O que eu penso mais não é sobre o conteúdo, mas sobre a linguagem que eu vou usar na construção da história. Porque na sala de aula eu tenho direito ao improviso. Eu monto uma trilha, começo a conversar com o estudante, percebo que ela não funcionou, eu pego do meu repertório e altero ali instantaneamente. No vídeo não, está cristalizado. Então eu tenho mais tempo para pensar a forma de entregar, não o conteúdo entregue. Então o meu maior tempo hoje de planejamento é como eu vou dizer isso de forma que o público fique tempo suficiente no vídeo para entender. Esse é o grande desafio. Mas não que eu estude mais ou menos o conteúdo para entrega. Eu estudo muito mais a comunicação.
Eu estou aqui com o Ives Urquiza, a gente está indo para um breve intervalo, a gente volta já. Minha filha deixou um vazio tão grande na família. Que só quem passou por isso na família ou próximo sabe como que é, né? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Minha filha não era doente, muito saudável, nunca foi doente. E pelo mosquito minha filha se foi. Ele não conseguia mais trabalhar por causa das dores e em cima da cama. A renda que sustentava a casa dele com a minha mãe, essa renda parou, né? Mas assim, ela ainda não anda, ela não senta, ela não fala. Eu, graças a Deus, ainda tenho a minha filha comigo. O perigo é para todos, o combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde, Governo Federal. Ok, gente, trabalhos concluídos. Agora o Grupo 1 vai apresentar. Para inovar cada vez mais nas formas de ensinar, o MEC criou o Centro Nacional de Mídias da Educação. Estúdios onde são realizadas aulas em tempo real. Tem que conectar com tudo. Professor mediador e alunos dentro da sala de aula. Muito bom, pessoal. É isso aí. E um professor especialista dentro do estúdio. Para saber como levar as aulas para sua escola, acesse o site ou baixe o aplicativo. Ministério da Educação, Governo Federal. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o professor Ives Urquiza. Aí está ele que vai receber no dia 28 a Comenda Jared Viana pela Câmara Municipal, mas já recebe outras homenagens, né? Porque, exemplo, são quase o quê? Mais de 700 mil inscritos. Eu acredito que cada um seja uma homenagem quando você se inscreve. Sim. Eu, inclusive, eu tenho a caixinha de lembranças desde a época de professor de escola física. Porque, por mais entusiasmo que a gente tenha com o que faz, um dia ou outro a gente tem uma baixa de energia, tem um problema outro que traz para a realidade profissional. E sempre que, por qualquer razão, eu estava desanimado, eu abria essa caixinha e começava a ver um bilhetinho de sala de aula, um pequeno presente, uma cartinha de final de ano. A mesma coisa acontece hoje com os comentários. Eu sempre printo comentários que deixam uma mensagem um pouco mais específica, não aquele só obrigado geral, mas alguém que dá um depoimento, alguém que faz um comentário, e aí eu tenho uma caixinha de recordações virtual, onde eu vou sempre lá buscar isso quando, por qualquer razão, eu tenho menos energia do que eu gostaria. E sim, todas elas são homenagens. Além disso, né, outras formas de reconhecimento. Hoje eu tenho reconhecimento do YouTube e da Fundação Lehman no projeto YouTube Educação. Eu sou embaixador desse projeto no país. Eu fui convidado para ser o principal palestrante do maior projeto global do Google, chamado Grow with Google, que no Brasil ficou Cresça com o Google. E aí, numa das noites, tem a parte só voltada para professores e gestores escolares. Eu sou o keynote speaker, né, que sou eu que encerro a palestra. Então, tudo isso é um reconhecimento do trabalho que tem sido feito e também do papel dentro da comunidade que eu tento me inserir sempre de forma muito ativa. São 25 anos de sala presencial e mais... Na verdade, em paralelo com elas, eu tive alguns anos digitais, mas há 2 anos, na verdade, quase 2 anos, integralmente digital. Eu comecei a carreira como professor em 92. Já Você são 26 monetiza? anos. Sim, de mais de uma forma, inclusive. O YouTube, embora muita gente associe a carreira de YouTuber à carreira de sucesso financeiro, ele não é a principal fonte de renda. Ele é a principal fonte de visibilidade. Certo. É graças ao YouTube que eu consigo falar para o filho da classe alta, que mora numa mansão do Aldebaran, por exemplo, e consigo falar para o sertão alagoano, desde que a pessoa tenha uma conexão e vontade de aprender. Então, o YouTube ele me dá essa capilaridade. E eu consigo chegar, por exemplo, numa tribo indígena, como eu recebi uma vez um depoimento de um índio, dizendo que viajava de barco algumas horas para chegar numa cidade, onde de lá ele conseguia me assistir. Então, isso para mim é impressionante. Eu nunca achei que meu trabalho conseguisse chegar tão longe. Mas a gente monetiza de outras formas. Eu hoje palestro, né? Eu estou escrevendo 2 livros, eu sou convidado para dar consultoria para
escolas e universidades que estão desenvolvendo projetos digitais. Eu tenho uma plataforma de ensino onde o estudante paga para ter assessoria. Então, eu acompanho eles semanalmente, mandando conteúdo, vídeo para assistir, tiro dúvidas. Essas são as principais formas de monetização. O YouTube é o meu grande cartão de visitas e eu sou muito grato à visibilidade e à autoridade que ele me dá. Sobre essa parte da democratização do conhecimento, da educação, você acha que ainda é possível avançar mais? Acho que sim. Acho que é possível, por exemplo, possibilitar para mais gente internet de qualidade. Não adianta a gente ter um repositório de vídeos gigantesco, como é o caso do YouTube Educação, onde 30 mil vídeos curados de todas as matérias que passaram por profissionais que foram selecionados pela Fundação Lema dentro da Unicamp para filtrar vídeos, para que os vídeos que lá estão sejam todos eles confiáveis. Não adianta ter essa biblioteca gigantesca e a pessoa não conseguir acessá-la porque não tem um sinal de internet na sua cidade que permita isso. Acho também que o poder público deveria possibilitar àqueles menos favorecidos também acesso a computadores de qualidade, além das redes digitais. Acho que é um avanço, que é um desafio, mas que está sendo encaminhado, né? Nós temos aqui em Alagoas, por exemplo, um IDH que é um IDH baixo comparado a outros estados brasileiros, mas que tem avançado e que projetos digitais têm ajudado nisso. Você acredita que um aumento de bons professores ou de excelentes professores no YouTube possa diminuir de alguma maneira vagas de professores presenciais? Eu acho que pode acontecer duas coisas. Eu acho que a existência de professores cada vez melhores disponíveis digitalmente pode afugentar professores com medo da comparação ou por falta de espaço, porque as escolas vão começar a adotar o uso desse material digital, ou pode possibilitar a esses professores uma reciclagem no seu conteúdo e na sua forma de apresentar. Porque parte dos meus 700 mil, digamos, fãs é de professores que assistem minhas aulas para dividir comigo técnicas de aprendizado. Ele vê como eu aplico um determinado conteúdo, junta com o que ele acredita ser bom e faz alguma coisa nova para entregar para os alunos. Eu acredito que, como nossos vídeos são generalistas, o papel do professor presencial ele sempre vai existir. Porque eu dou aula para milhões, mas eu não dou aula para o Joãozinho, filho de Dona Maria, que senta do lado esquerdo da sala e que tem dificuldade de comunicação porque é tímido. Isso quem vai fazer é o professor em sala de aula, que conhece as características do Joãozinho, vai sentar do lado dele e ao invés de usar o tempo para apresentar o conteúdo pela primeira vez, ele agora tem esse tempo livre porque o aluno viu comigo na internet, ele vai sentar e tirar a dúvida do Joãozinho, depois vai lá na cadeira da Mariazinha e tira a dúvida da Mariazinha que eu não posso fazer. Então, se a gente conseguir trabalhar irmanado, a gente não concorre, a gente se complementa. E o papel da ponta vai ser sempre o principal. Você que está aí do outro lado, que não tem uma carreira digital, não se assuste com a carreira digital. Use-a em seu favor. Ao invés de você passar 50%, 60%, 70% do seu tempo apresentando o conteúdo, imagine que seu estudante chegue com esse conteúdo e você vai fazer uma parte de adaptação e vai só acertar os detalhes, vai fazer trabalho em pares, vai construir projetos para trabalho na mão na massa, vai poder ajudar especificamente na dúvida que seu estudante presencial tem. Então eu não sou concorrente, eu sou seu aliado. Você, de uma certa maneira, não sei se seria impreciso, mas você é um facilitador. Creio que sim. Certo? A responsabilidade, a garantia do sucesso no aprendizado ainda é do aluno? Eu acredito que há participação das duas partes. Eu acredito que o aluno precisa ter vontade de aprender e para isso ele precisa ter um propósito no aprendizado. Eu acho que muitas vezes é aí que a escola tem falhado. É a falta de clareza no propósito, principalmente nos mais jovens que estão distantes daquele propósito geral que é o vestibular, né? Às vezes você tem que aprender porque tem que aprender, ou tem que aprender porque cai na prova, tem que aprender porque eu estou explicando. E aí isso não é motivador o suficiente. Então, eu acho que o papel do facilitador é exatamente de facilitar,
a percepção desse propósito no estudante, de que vale a pena aquele aprendizado, e 2, na intelecção, na transformação do conteúdo duro no conteúdo palatável, naquilo que o estudante consiga compreender, sabendo que o estudante está sendo impactado naquele conteúdo por aquele momento e não tem o mesmo grau de maturidade intelectual, de conhecimento, de repertório que o seu. Isso, inclusive, é um erro comum de professores jovens e eu me lembro como isso me doía. Eu queria que o estudante, após a primeira aula que eu dava sobre o conteúdo, saísse lá com o mesmo entusiasmo e sabendo tanto a física quanto eu que tinha estudado aquilo por anos a fio, né? Então, à medida que o professor amadurece e que percebe que o papel dele é muito mais de, fazendo essa tradução e intelecção, de estimular a curiosidade, a vontade do aprendizado, e o estudante, no seu papel, indo buscar esse conteúdo, esse conhecimento, porque é válido para ele, essa junção de responsabilidade eu acho que é um segredo de sucesso nesse ensino-aprendizagem. Você não aprende sozinho, você não ensina para ninguém. Então é um par, ensino-aprendizagem. Uma coisa não acontece sem a outra. Antigamente, eu acredito, você citou um índio de uma tribo indígena. Isso, da Amazonas. Eu queria buscar até algo mais próximo da gente. Um estudante do ensino fundamental de uma cidade, ou talvez a cidade mais distante de Maceió, em termos de Alagoas, seja Mata Grande. Acredito que Mata Grande, Pariconha, Água Branca, alguma coisa. Uhum. Esse estudante da zona rural de Água Branca, se ele precisasse de bons livros, de bons professores, um conteúdo atualizado, ele teria enormemente uma dificuldade próxima de quem está num bom colégio Sim. de Maceió. Sim. Essa distância, você acredita que nas últimas décadas tem diminuído? Na última década, assim, vertiginosamente. Eu acredito, principalmente de 5 anos para cá, a produção de conteúdo aumentou em número e em qualidade. Os professores têm se profissionalizado e oferecido material cada vez mais bem pensado e em volume cada vez maior, né? Só para você ter uma ideia, muitas pessoas acreditam que vídeos de gatinhos fofinhos, de bichinhos fofinhos, façam muito sucesso na internet. No YouTube brasileiro se assiste 4 vezes mais vídeos de aula do que vídeos de gatinhos e cachorros fofinhos. Esse é um número que é lá de dentro, tá? Não é todo mundo que sabe, não. Mas assim, 4 vezes mais interesse em aulas do que de vídeos de gatinhos fofinhos. Essas aulas, elas são voltadas para um objetivo específico como o do vestibular? Ou hoje as aulas também são pensadas em formas da prática do dia a dia? Eu acredito que a mudança na forma de ingresso das universidades que aconteceu em 2009 com esse novo Enem mudou muito a prática escolar para trazer o cotidiano para dentro da sala de aula. Eu, por exemplo, que dou aula desde a década de 90, percebo gritantemente a diferença entre as aulas que eram dadas para os vestibulares de 20 anos para o atual Enem. É muito mais comum a preocupação de o estudante ser impactado pelo que ele vive no dia a dia dentro do conteúdo que o professor está trabalhando. Isso não existia antigamente. Fora isso, muitos canais não são canais apenas de aula. Só para citar um canal assim, gigante, maravilhoso, chamado Manual do Mundo. O Iberê Tenório é um jornalista. A Mari Fulfaro, que é a esposa dele, que dá suporte ao canal, se eu não estiver enganado, é terapeuta ocupacional. E eles fazem um canal de curiosidades científicas de mão na massa, ensinando as pessoas a fazerem coisas. Não são aulas de física, mas na hora que ele vai fazer, por exemplo, um hidroavião de papelão, ele discute hidrodinâmica, ele discute hidrostática, mecânica e muitos temas de física dentro de uma situação de pai brincando com o filho construindo um brinquedo no final de semana. Então é o que a gente chama de edutrenimento. É a educação a partir da visão do entretenimento. E existem muitos canais de divulgação científica que não são voltados para o aprendizado escolar ou para um vestibular como fim, mas que informam cientificamente sobre conteúdos que podem ser usados para isso também. Além de diversos canais de discussão histórica, geográfica, que não têm como objetivo preparação para uma prova, mas que servem de conhecimento geral para uma vida mais rica de informações. Quando se pensa nisso daí, a gente tem um conteúdo brasileiro riquíssimo, de produção riquíssima. Você recomendaria
que um aluno que queira ir além, se é necessário, a pergunta passa por aí, que ele aprenda, que ele intensifique, por exemplo, o inglês para buscar outros canais ainda assim? O cérebro pensa com imagens e ideias que são materializadas em palavras. Quanto mais rico é o seu vocabulário, mais claras as ideias aparecem na sua mente. Então, se você multiplica o idioma, você multiplica a capacidade cerebral de processamento de informação. Saber vários idiomas significa fazer o seu cérebro produzir pensamentos com mais variedade. Então, sim, aprender outro ou outros idiomas é uma coisa chave. Mas ajuda você, exemplo, pelo que eu constato dessa entrevista, é bastante interessante para qualquer pessoa, principalmente quem está prestando no vestibular, certo, que entre no canal do Ives, certo, e assista os vídeos. Sim. Ponto. Mas se ele assistir todos os vídeos do Ives, certo, e puder assistir um Ives americano, certo, ele vai reforçar porque ele vai ter repertório. Certo. Então você recomendaria assistir vídeos de outros países, de outras línguas, como forma de repertório? Não. O que temos no Brasil já é mais do que suficiente. O que temos no Brasil hoje, eu julgo ser suficiente para quem tem uma preparação voltada para o vestibular. Se é suficiente, não quer dizer que seja estanque. Eu posso usar outras coisas? Pode. Excesso, nenhum problema. Só é preciso cuidado, porque quando você vai assistir um vídeo de aula de outro país, aquele vídeo pode estar focado na forma como aquele país trata o conteúdo. E nem sempre é a mesma forma que nós tratamos. Além disso, coisas simples como, por exemplo, a grafia utilizada. No Brasil, você separa unidade de decimais usando vírgula. Nos Estados Unidos, usa ponto, né? Então, mudanças na forma de representação gráfica, terminologias, que às vezes alguns termos não são internacionalizados. E aí você pode, de repente, confundir uma explicação de lá com a explicação aqui. Um exemplo, massa e peso, para a física, são coisas completamente diferentes, embora haja relação entre elas. Mas na linguagem comum, muitas pessoas sobem na balança e dizem seu peso em quilogramas. Só que quilograma é unidade de massa. Então, se você está assistindo a um vídeo em outro idioma, talvez o vocabulário confunda ou até mesmo a terminologia utilizada. E aí, nesse ponto, ele pode até prejudicar ao invés de ajudar. Se a ideia é se preparar para um vestibular e não para ter repertório e cultura geral, eu acho que os 30 mil vídeos que o YouTube Edu oferecem já tem repertório suficiente para o que os estudantes estão precisando. Eu estou aqui com o professor Ives Urquiza, que será homenageado no dia 28 na Câmara Municipal na verdade, pela Câmara Municipal de Maceió, mas o evento será, a entrega da comenda foi proposta pelo vereador Silvio Camelo e a entrega será no auditório do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia aqui no Farol, o CREA. Né? A gente fala assim, mas é o CREA. A gente vai por mais um intervalo, a gente volta já. Toda foto ele tá sorrindo. Ele é muito carinhoso, ele é tudo pra mim. Eu não me imagino viver sem ele. Era o caçula, tinha pouco tempo que tinha parado de mamar, então aquilo tudo parecia que era mentira, né? Uma criança daquele tamanho ia ter um câncer. O grande problema do câncer infantil é porque a grande maioria dos sintomas são muito parecidos com sintomas de doenças normais da infância. Existe, criança pode ter câncer, mas hoje não é mais uma doença fatal, é uma doença tratável. O diagnóstico foi rápido, a equipe médica deu todo o apoio e hoje a gente pode comemorar a vitória. Eu estou muito feliz pelo progresso dele, por tudo que ele anda agora fazendo e antes ele não podia fazer. Então agora ele está caminhando a cura dele. Falta pouco. É um amor, é uma vitória para mim e para ele. Ter uma carreira na Espanha, para um garoto pobre como eu, só seria possível se fosse jogador de futebol. Eu nasci numa comunidade pobre, no subúrbio de Olinda. No começo, eu tinha vergonha de falar que meu pai vendia pipoca. Hoje, eu tenho orgulho disso. Ele se esforçou o máximo para a gente estudar na escola por muito tempo. O que eu tenho hoje na Espanha foi porque eu entrei na escola de tempo integral. Foi lá que eu descobri que eu poderia realizar meus sonhos, que eu poderia fazer uma faculdade. Hoje eu tô lá na Espanha, né? Acabei a faculdade, sou engenheiro atualmente. Foi tipo, consegui chegar. E hoje eu tô aqui de volta.
depois de 10 anos, mais ou menos, e fazer uma surpresa para meus pais. Surpresa, né? Matar a saudade, agradecer tudo que eles fizeram por mim. O Ministério da Educação criou 500 mil novas vagas para as escolas em tempo integral de ensino médio em todo o país. Mais oportunidades para mais brasileiros. E a escola de tempo integral mudou minha vida. Mudou muito minha vida. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Ives Urquiza, que será homenageado pela Câmara Municipal de Maceió no dia 28, comenda proposta pelo vereador Silvio Camelo. Como foi que surgiu essa oportunidade? Numa conversa com a jornalista Iracema Ferro, Iracema, muito grato, ela gostou da ideia do Física Total, achou que o impacto que o Física Total estava provocando na educação merecia ser contada, e até onde eu soube, ela, quando estava contando essa história, contou entre outras pessoas para o vereador Silvio Camelo, a quem vai meu grande agradecimento por ter se sensibilizado e proposto na Câmara essa comenda que foi aceita de forma unânime por todos os pares, o que me deixa muito feliz. E quarta-feira a gente vai estar lá podendo agradecer pessoalmente para todo mundo. O que representa 11 milhões de views? Só o começo. Assim, humildemente falando, eu tenho 25 anos de carreira presencial, em que pelo menos 15 em grandes escolas dos estados onde eu morei. E em outubro próximo passado, quer dizer, pouco mais de um mês, com a proximidade do Enem, eu conseguia impactar por dia mais gente do que numa carreira de 25 anos presencial. Então, os números no meio digital, eles são muito grandes comparados ao meio presencial. Então, você fala assim, 11 milhões de aulas dadas. Nossa, pensando numa aula física, é impossível numa vida você conseguir tudo isso. Mas no meio digital, é por isso que eu digo, é só o começo. É um número impactante, é um número que eu fico feliz que mereça respeito, mas perto dos próximos passos que o Física Total tem pensado em dar, eu espero que a gente tenha a oportunidade de conversar quando eu bater os 100 milhões de views, quando eu bater o primeiro bilhão de views, porque a internet vai dar essa possibilidade e a gente está muito, muito disposto a trabalhar por isso. Muito bem. E me diga uma coisa, você disse que tem viajado, tem dado aula, tem dado e conhecido projetos bacanas. Cita aqui alguns projetos bacanas que você tem conhecido. Nossa, no Rio de Janeiro tem um professor chamado Rafael Procópio, que nasceu numa comunidade, como a gente chama hoje, mas que sempre foi conhecido como favela violenta, e que graças à sua habilidade de comunicar a matemática, ele conseguiu mudar a própria realidade, a realidade dos seus, saindo da favela e indo parar, por exemplo, no Vaticano. Ele foi o único professor escolhido no mundo para uma reunião com Sua Santidade o Papa Francisco, em 2016, para discutir a paz no mundo através dos formatos digitais, de educação, de comunicação, de diversão. Então ele e mais 8 produtores de conteúdo foram discutir com o Papa no Vaticano sobre a paz no mundo e como a juventude está inserida nela. E o nome do projeto se chama Matemática Rio, recomendo muito que você conheça. Então é um projeto incrível, digital, que nasceu de um professor de uma escola de periferia do Rio, dentro de uma favela,
e que com uma câmera na mão e muitas ideias boas na cabeça, como Glauber Rocha já preconizava, né? Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, você consegue mudar o mundo. E ele vem mudando o mundo através da matemática. Só para citar um que eu acho muito interessante. Tem projeto bom em todo lugar? Eu não visitei todos os lugares que gostaria, mas todos os lugares onde eu visito tem professores interessados em desenvolver projetos bons. Alguns ainda estão em fase de maturação, alguns estão no campo das ideias, alguns já estão em andamento. Mas eu acredito que tem gente boa e disposta a mudar a educação em todos os lugares. Ao alcance da mão? Hoje é no celular que você conversa? Porque antigamente, pelo menos na minha cabeça, se eu quisesse aprender uma aula de comunicação, eu sentaria num computador, num notebook e assistiria essa aula. Certo. Hoje está mais fácil de ser no celular. Sim. Inclusive, existem indicativos dentro da própria ferramenta do YouTube de onde é a origem de tráfego para os vídeos. E mais de 50% da origem de tráfego já vem de smartphones. Eles estão se popularizando e por isso estão ficando mais baratos. O acesso às redes de internet de melhor qualidade também está se popularizando. E eu acredito que essa conjuntura atual possibilite isso, né? Ainda tem muita gente que assiste via tablets e computadores, sim. Mas como você disse, está cada vez mais ao alcance da mão. Tanto consumir como produzir. Hoje com o celular, o que você menos faz é ligação. Né? Então, o seu celular hoje... Ele até liga, né? Ele até liga, exatamente. Ele até liga. E quase sempre as ligações agora são para o aplicativo, né? Você liga direto do aplicativo para não pagar as taxas. Mas hoje, se você, terminando aqui, quisesse gravar um vídeo para sua audiência em específico, mesmo sem ter todo esse ferramental, só um celular você conseguiria se comunicar com eles. E talvez essa aula de comunicação que você antes precisava ir num curso presencial, ou talvez pagar caro para assistir numa tela, você consiga de graça através de uma rede social que você mesmo alimente. Então, eu acho que sim, hoje, tanto consumir como produzir está ao alcance da mão. Que dicas você daria para um professor que fosse começar hoje o seu primeiro vídeo no seu primeiro canal? A primeira dica é: comece. Feito é melhor do que perfeito. Você ajusta durante o tempo que você começar a produzir. 2. Entenda o seu público. Você precisa pensar com empatia. Como o seu público buscaria? E aí eu vou dividir com você uma falha grave que eu quase cometi. Eu só não cometi porque eu tive alguém que me orientasse. Um dos meus primeiros vídeos iria se chamar Algoritmo de Soluções de Múltiplas Partículas. Pode sorrir. Ninguém ia achar esse vídeo, porque ninguém ia procurar isso. Aí quando eu dividi isso com um cara experiente da internet, ele disse: "Oi, isso é aquele negócio de dinâmica, né? Que tem uma associação." Isso é aquele negócio dos bloquinhos. Eu disse: "Cara, bote lá, leis de Newton, bloquinhos, porque é assim que teu aluno vai procurar." Terceiro vídeo mais visto do canal. Provavelmente se eu tivesse botado algoritmo de solução de sistema de múltiplas partículas, só eu e minha mãe, talvez nem minha mãe assistisse. Né? Então, entenda como... Tem. Na sequência, o critério de relevância é título, descrição e tags. O YouTube, assim como o Google, é uma ferramenta de busca e ele busca por textos. Então escreva um título que entregue verdadeiramente o que o vídeo diz. Porque se você entrega o chamado clickbait e o cara abre o teu vídeo, contou o clique, ok. Mas se ele sai rapidamente do teu vídeo porque se decepcionou e não encontrou o que o título dizia, ao invés de ranquear bem, ranqueia mal. Então é uma armadilha isso. Então você pode usar alguns artifícios, sim. Listas funcionam bem, tipo 5 dicas matadoras sobre leis de Newton. Pronto, o pessoal quer ver que dicas matadoras são essas. Se você quiser o clickbait, a quarta você não vai acreditar. Aí o cara fica louco para chegar na quarta. Isso ok, isso funciona. Descrições. Se você está criando, por exemplo, uma lista de vídeos que tem resolução de questões, digite a questão no texto da descrição, porque quando o aluno for procurar a solução, por exemplo, no Google, o Google vai atrás também nos vídeos. Então isso ajuda. E as tags têm uma menor relevância, mas elas são importantes para complementar o que faltou no título. Então, o meu título é lá, 5 dicas matadoras sobre leis de Newton. A quarta você não vai acreditar, aí eu nas tags boto força-peso, vírgula, força normal, vírgula, força de atrito, vírgula. E aí eu cito que forças são essas que não estão contempladas no título.
Agora também não adianta botar 300 mil tags. 5, 6, 8 tags no máximo. Faça um título bom, faça uma thumbnail, que é a miniatura, e aí esse conjunto de coisas vai chamar a atenção. Mas por favor, faça um conteúdo de qualidade. É o conteúdo que faz a diferença no seu canal. Quanto mais relevante para o seu público esse conteúdo for, quanto mais compartilhável, quanto mais alinhado às necessidades, mais chance dele assistir e divulgar para outros que virarão sua audiência também. Então, conteúdo é o rei da situação. Faça ótimo conteúdo. O que não fazer de jeito nenhum? O que não fazer de jeito nenhum? Você já falou do clickbait? Do clickbait é... De um título ruim? Isso. O que iluminação, som... Quando se fala de vídeo, a primeira coisa que o pessoal pensa é ter uma qualidade de imagem superior. Só que 60% dos vídeos perdem a audiência por causa do áudio. Então, muito cuidado com o ambiente, se é barulhento ou não. Se o ambiente é pequeno, muito cuidado com o posicionamento do microfone para evitar aquele efeito de reverberação. Para quem não sabe, quando você liga para alguém, que alguém atende você no banheiro, que você sabe pelo som que a pessoa está num ambiente confinado. Aquele som de... Aquilo ali é uma reverberação. Então, o pessoal até aceita uma iluminação mais ou menos meia boca, mas um áudio ruim pula. Então, muita atenção com áudio. Na minha opinião, muita atenção com a qualidade da entrega, né? Evitar palavras de baixo calão, muita atenção com gírias. Lembre, quando você vai para a internet, você não é mais aquele professor popular da sua sala de cursinho, você vai para todo canto. Então, talvez uma piada mal colocada que tenha sentido para o seu público não faça sentido algum na internet. Muito cuidado com os nossos ranços. A gente tem uma educação que é cheia de preconceitos, é cheia de bobagens, e às vezes no vídeo você deixa isso transparecer. Eu acho que isso é perigoso. E cuidado com a autossuficiência. É muito comum professores de sucesso beirarem a arrogância porque são de sucesso. E aí vão para a internet e não tem a humildade de perceber que ele está começando de novo. E aí ele quer entrar com aquela empáfia, aquela arrogância de sempre. E normalmente o público não aceita isso muito bem. Sobre educadores, a gente falou logo no início do programa que é preciso se aproximar dessa linguagem. Como eu me aproximo dessa linguagem? Eu procuro cursos, eu assisto, eu treino de frente para o espelho, como é isso? Vai depender muito de como é que você aprende, né? Tem pessoas que aprendem visualmente, então lendo é suficiente. Tem pessoas que aprendem auditivamente, então precisam escutar ou presencialmente ou em vídeo. Tem pessoas que aprendem sinestesicamente, ou seja, fazendo. Então, dependendo da forma como você aprende melhor, você se expõe. Então, se você é mais auditivo, assista vídeos e veja como é feito por outra pessoa. Imite. Não digo homenageie, né? Você assiste algo que é bom e homenageia fazendo parecido, por exemplo, né? Ou você aumente seu repertório, assista vários professores de física, veja que cada um contribui para a sua parte. Você gosta de ler, já tem bastante material disponível. Você gosta de fazer? Treina. Junta alguns alunos e cria um projeto. Pronto, vamos criar o canal da escola. Vamos criar o canal do primeiro ano C. Vamos criar aquela turma e começa a produzir e com a mão na massa, dando autoridade para os alunos, para que eles ensinem você, porque eles muitas vezes ensinam muito para a gente e a gente às vezes não quer receber, não tem humildade para perceber que o aluno está mais preparado que a gente em algumas coisas. Bota a mão na massa e faz. Eu tive uma condição muito particular. Eu não sou um exemplo de início, porque eu sempre fui organizado financeiramente, sempre vivi com regularidade minhas profissões e eu consegui juntar algum patrimônio. E eu ia me dar um grande presente de 40 anos, ia fazer um debut. E aí meu presente de 40 anos foi criar o projeto Física Total. Aí eu pude contratar assistente de câmera, pessoa para me posicionar e me treinar para falar para ela, assessor de comunicação, pessoa para fazer design. Então eu comecei já dentro de um plano de 2 anos de construção do canal. Eu tinha 2 anos planificado, cabeça de engenheiro, né? Criei o fluxo, fiz lá o framework, disse cada um que iria fazer e comecei a executar. Mas a maioria das pessoas aprende a fazer fazendo. O Rafael Procopio, por exemplo, na Matemática Rio, ele fez um projeto dentro da escola dele com os estudantes. E foi assim que ele começou o canal, que hoje é a maior comunidade de ensino de matemática do mundo. Você falou em time. Time.
o quanto é importante ter um time? Eu acho que é fundamental. Eu acho que você pode até fazer muita coisa sozinho, mas você faz muito mais se você estiver bem acompanhado. Você às vezes até vai mais rápido só, mas eu acredito que você vai mais longe acompanhado. Até porque por mais brilhante que você seja em algum aspecto da sua vida, sempre vai haver um aspecto que tem alguém que faz melhor do que você. Então, se você conseguir ter inteligência de montar um time de complementares e conseguir ter habilidade de liderança para gerir esse time, certamente esse time vai fazer com que você alcance coisas maiores do que alcançaria sozinho. Eu tenho muita crença nessa forma de perspectiva de trabalho. Tanto que eu tenho 9 pessoas desde o início do projeto. Você falou em fluxo de trabalho. Quanto é importante ter fluxo de trabalho? Eu acho que o planejamento dá para você clareza, né? Uma coisa é você sair andando e fazendo as coisas a troco do jeito que der, deu. Outra coisa é você pensar onde você está com clareza, onde você quer chegar com clareza e quais são os caminhos que você pode seguir. Claro que você pode alterar a rota em alguns momentos, mas você só altera a rota se você conhecer a rota que você quer cumprir, onde você quer chegar. Então, o planejamento, a execução do planejamento, tudo isso, para mim, possibilita clareza na execução, ferramentas para avaliar se o processo funciona ou não e ajuda também até na condução do time. Porque se você tem um framework, se você tem um roteiro a cumprir, você sabe onde posicionar cada pessoa do time para que aquilo ali seja cumprido. Então, até para liderar o time, eu acho que funciona. Ou ajuda. Mas tem que ser um capitão. Muitas vezes, isso é uma perspectiva minha, né, que eu vou dividir. Muitas vezes, você tenta ser um líder cabeça. O líder cabeça é o tomador das decisões. Certo. Mas muitas vezes você pode ser um líder pescoço, que é o pescoço que direciona a cabeça. Às vezes você está num papel aparentemente secundário, mas você faz que quem esteja no papel principal faça aquilo que você pensa ser certo. Então, nem sempre os times funcionam porque o líder cabeça tomou as melhores decisões. Às vezes um líder pescoço ajudou o time a crescer. Mas é importante que todo time tenha uma liderança. Essa liderança pode ser compartilhada, eu acho que compartilhar a liderança é importante. Mas tem que ter alguém que diz, ok, vamos por aqui. Ouvi todo mundo opinou, mas agora é por ali. Eu acredito muito nisso. Mas eu acredito no líder que conduz e não que arrasta. Qual é a diferença? O que conduz, ele abre o caminho e faz crer aos outros que o caminho é bom. O que arrasta, amarra todo mundo para ir com ele, independente de querer ou não ir. O que conduz, ele convence. O que arrasta, ele obriga. Não sei se foi claro. Foi claríssimo, foi claríssimo. Eu estou aqui com Ives Urquiza Galvão, professor, referência em física, homenageado, vai estar agora recebendo a comenda Jared Viana pela Câmara Municipal de Maceió, comenda proposta pelo vereador Silvio Camelo, será no auditório do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA Farol, dia 28, às 9 horas da manhã. Estou correto, não estou? Isso. Quero parabenizar pelo trabalho como um todo e pela comenda. Que eu muito me orgulho de receber. Deixar a TV Assembleia aqui à disposição, sempre. Fico muito grato pelo convite, muito grato pelo espaço, muito grato pela audiência. E aqueles que são educadores e que estão me ouvindo agora, eu aqui estou representando o trabalho de vocês. Essa comenda não é só minha, é para cada professor, cada professora que acredita que o que faz muda o mundo. Eu estou aqui na qualidade de professor, assim como você, e tem um termo em africanês que muito me representa, que é Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Ok, muito obrigado. Agradecer também a você pela audiência e esperar uma próxima oportunidade. Até mais.